E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série Sketchbook, né? Então nosso segundo episódio da nossa série de Sketchbook. Então quem não está sabendo aí, né? Aqui no canal a gente começou esses novos vídeos, no qual eu faço sketches para vocês de 20 minutos. Enquanto isso a gente bate um papo aqui sobre a vida, sobre arte e tudo mais. Então quem ainda não viu, vai ter o link aí na descrição para o nosso primeiro episódio. Nesse primeiro episódio eu falo um pouco sobre exercício, sobre como se organizar para produzir a sua arte e outras coisas. Então acessa lá, né? E antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de pedir que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte aí o vídeo, compartilha com os amigos, porque quanto mais gente estiver aqui participando da nossa comunidade, melhor para todo mundo, né? Mais conteúdo eu trago para vocês. Então é isso. E hoje, gente, assim, eu queria conversar com vocês, falar com vocês, contar para vocês um pouco da minha experiência de vida, né? Um pouco do que eu vivi até hoje, né? E como foi que eu vim parar nesse universo da ilustração digital. Muita gente me pergunta, né? Inclusive sobre como é que é viver, né, na questão financeira também, né, como é que é, né, ser um ilustrador digital. Então, eu acho que falar sobre isso pode, de repente, ajudar alguém aí que está com dúvida, ou então pessoas que estão passando por um processo, né, pelo processo de começar a conseguir serviços, né. Bem, gente, no começo, né, eu não fazia nem ideia de que existia esse universo de ilustração digital. Então, quando eu comecei profissionalmente a minha vida como artista, né, quando eu decidi que eu ia viver disso, eu não fazia ideia, né, de que existia alguém que produzia desenhos digitais e que vivia disso, né. Assim, eu pensava, por exemplo, com relação a jogos, que o profissional ele era contratado, ou então ele precisava ter algum tipo de formação para conseguir o trabalho. Mas desenhar sempre eu desenhei, né, desde criança, mas no momento que eu decidi viver da carreira, né, o que eu fiz inicialmente foi desenhar retratos. Então eu saía pela cidade, basicamente, tentando vender esses retratos, e eu me lembro que nem barato, assim, né? Então era bem estressante, era bem custoso, assim, no sentido de que eu tinha que andar muito, né? tinha que conversar com as pessoas, tinha que fazer o trabalho, entregar e depois ainda receber por isso, né, no final. Então era bem estressante. Graças a Deus eu tive a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram nesse período, mas foi um período bem complicado, eu posso dizer para vocês, porque era muito difícil, né? Conseguir trabalho e depois ter certeza de que esse trabalho iria render alguma coisa, de que de repente o serviço ia ser concluído e tal. Mas eu acho que hoje em dia assim não mudou muita coisa não, sabe? Eu continuo meio que sem ter tanta certeza assim do dia de amanhã, né? O que acontece, eu acho que a diferença eu consigo me organizar mais, sabe? Eu consigo gerenciar melhor tanto o meu tempo, quanto as coisas que eu faço, quanto o dinheiro que eu recebo. Então eu acho que foi toda uma questão de experiência, né? Essa época inicial aí, que foi complicada e tal, ela acabou me servindo para que eu aprendesse, sabe? Aprendesse a viver dessa forma, né? Então nessa época eu até inclusive tentei dar uma de artista plástico, sabe? Pintar quadro e tal, fiz exposições, inclusive nessa época eu fiz uma exposição que foi uma exposição coletiva em São Paulo. Então, graças à minha arte também eu consegui viajar, né, para fora da cidade, ter essa experiência, que é uma experiência muito boa. Eu recomendo para qualquer pessoa, viajar é uma coisa que é muito boa, assim, muda a tua mentalidade, você ter contato com outros lugares, né, outras pessoas. E eu só tenho a agradecer a esse período, porque foi muito importante, não somente para minha carreira, mas também para minha vida pessoal, sabe? Para
para tudo que eu me desenvolvi como pessoa, né? Eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa que não conseguia me relacionar bem com as pessoas, né? Então, eu tinha muita dificuldade de conversar com alguém, sabe? Sem me sentir, sei lá, constrangido e tal, né? Eu pensava, vender a minha arte é constrangedor, né? De oferecer para alguém, né? Apesar de que eu ia lá e oferecia, mas eu me sentia... Eu ficava pensando assim, será que essa pessoa vai realmente se importar com o que eu estou fazendo, né? E foi graças a esse período aí, né, meio que radical, inicial, que eu estava fazendo, que eu me desenvolvi, né? E acho que até isso mesmo que colaborou para que eu me tornasse aqui um artista digital, né? E que faz esses vídeos aqui para vocês também. Acho que se não fosse por isso, talvez de repente hoje eu ainda estivesse ainda tão tímido que não seria capaz de fazer esse vídeo, por exemplo. Então acho que tudo na nossa vida acontece por um motivo, sabe? A gente pode até não entender naquele momento, mas depois, mais tarde, a gente vai observar e vai perceber que aquilo era uma situação que era necessária, sabe? Que foi aquilo que colaborou para o teu desenvolvimento, né? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, assim, com relação à profissão, é que vocês tenham ciência. Eu vejo que tem muita gente que é muito impaciente, sabe? Que quer logo uma resposta, que quer logo estar no meio, né? Então, tenha paciência, porque uma hora vai aparecer. Se realmente é isso que você gosta, se é realmente isso que você quer para sua vida, né? Se você realmente quer ser um ilustrador profissional e que trabalha nessa área, fique tranquilo que uma hora vai aparecer. Claro que você precisa fazer a sua parte também, né? Ficar só parado esperando que as coisas aconteçam e apareçam não vai também te levar a lugar nenhum, né? Isso é uma coisa que, com certeza, eu aprendi com o passar do tempo. E, na verdade, eu nunca tentei ficar parado, sabe? Eu nunca deixei de produzir. Eu sempre estive produzindo, assim. Eu nunca me senti tentado a desistir desse caminho, assim, sabe? Mas não que eu não tenha tentado também. Eu tentei fazer várias coisas. Por exemplo, eu trabalhei como frentista de posto de gasolina, mas por uma questão de necessidade mesmo, né? Teve uma época que ficou muito complicado a minha questão financeira. Então eu tive que procurar um emprego, né, tradicional e tal, de carteira assinada. Trabalhei também num escritório de arquitetura, fazendo planta baixa. E eu posso dizer que, apesar dessas coisas não terem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi muito importante para mim, né? Ter que me relacionar com pessoas e ter que conhecer um mundo um pouco mais difícil e diferente. Eu acho que talvez um pouco de dificuldade, a dificuldade que a vida traz, acaba fazendo com que a gente amadureça, sabe? Nos prepara para coisas que podem ser piores ou melhores depois, né? Inclusive, né, no começo, assim, até quando aconteciam coisas boas comigo, assim, eu ficava muito apreensivo. Não era nenhuma ansiedade, mas era uma certa apreensão, assim, de que será que realmente isso tá dando certo, sabe? E hoje em dia eu consigo curtir mais quando alguma coisa acontece boa comigo, assim, sabe? Eu já não sinto essa pressão, assim, sabe? Da minha mente, dos meus sentimentos. Bem, mas o que eu quero falar para vocês é que quando eu descobri esse mundo digital, né? Que foi inclusive nessa época que eu trabalhei nesse escritório de arquitetura, eu descobri um fórum. Na época existiam fóruns, né? Hoje em dia não é tão famoso assim, mas era muito parecido com o Discord. Tá? E lá eu encontrei pessoas muito legais, né? O Zenimax, que era um fórum basicamente de pessoas que gostavam de anime e coisas do gênero, e muita gente lá desenhava, né? Desenhava principalmente estilo mangá, que era o estilo que eu gostava de desenhar, né? Eu comecei desenhando mangá, né? Copiando Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, né? Aquela coisa da criança, né? Eu nunca imaginava que um dia eu iria trabalhar com isso mesmo, né? Aliás, quando eu era criança, eu não pensava em trabalhar com isso. Na verdade, quando eu era criança, eu não pensava em trabalhar com nada, assim, eu não tinha essa pretensão, sabe? Também nunca ninguém me perguntou, assim, tipo, o que você quer ser quando você crescer?
Então eu não pensava muito em trabalho. E mesmo na adolescência eu pensava, assim, eu tinha aquele sonho, né, acho que de qualquer pessoa que desenha mangá, que é de ser mangaka e ir pro Japão, né? Então, mas naquela época era bem mais difícil. Eu acho que talvez hoje é bem possível, né? Inclusive tem brasileiros que vão aí, né, que viajam pro Japão, né, e trabalham lá como mangaka. Isso é muito legal, gente, sabe? Hoje em dia eu percebo o quanto o mercado ele melhorou, o quanto ele é muito mais fácil do que antes, sabe? O quanto você pode hoje se comunicar com pessoas, né? O meu trabalho hoje, na verdade, ele só é possível por conta da internet, né? Ainda bem que existe internet, graças a Deus. Porque eu acho que se não fosse pela internet, eu não sei com que eu estaria trabalhando hoje. Eu não consigo me ver trabalhando com outra coisa. Eu me sinto não totalmente realizado, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz, sabe? Eu sou muito feliz com o que eu faço. E eu acho que isso é importante, sabe? Quando você se sente feliz. Muita gente se preocupa muito com a questão financeira. Muita gente vem me perguntar quanto é que eu ganho, se eu passo fome, se eu, sabe, se eu vivo bem. Bem, eu não vou dizer para você que eu não sou rico, né? Longe disso. Mas eu sou uma pessoa realizada com o que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo muito o que eu faço. Realmente eu posso falar isso para vocês. Mas eu vivo bem, entendeu? Então, se você está preocupado se você vai ter uma vida boa ou não, eu posso dizer para você que sim. Isso vai depender somente do quanto você está disposto a se dedicar a isso e se você vai gostar de fazer isso, né? Claro que, né, você vai ter opções de repente, desistir ou então mudar de carreira. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente da área, né? Mas se você gosta realmente disso, se você sente que isso é pra você, então você tem que simplesmente fazer, sabe? Simplesmente se dedicar a isso, que é a arte digital ou então a arte de outras formas, né? De outras mídias. Não interessa se é digital ou tradicional, né? A dedicação a qualquer tipo de profissão, acho que ela tem que ser a mesma, né? Assim, eu particularmente, eu sou muito contra pessoas que pensam em uma profissão apenas pelo dinheiro, sabe? Apenas pelo fato da questão social, sabe? Eu sei que o nosso país, ele acaba meio que induzindo as pessoas a isso, né? Porque é uma diferença muito grande entre profissões, né? Entre o que uma profissão recebe comparado a outras. Mas se você ama alguma coisa, se você, por exemplo, ama ser professor, ou se você, sei lá, ama ser médico, então seja isso, sabe? Não tenha medo de ser aquilo que você ama ser, sabe? Aquela coisa que você descobre que você ama fazer. Porque, assim, muitas pessoas perguntam sobre dinheiro e tal, mas a melhor coisa do meu trabalho é eu poder dizer para vocês que eu amo o meu trabalho, entendeu? Que eu adoro aquilo que eu faço, que eu acordo, eu não vou dizer todo dia, mas quase que 100% das vezes disposto a fazer aquilo, sabe? Porque é uma coisa que faz parte da minha pessoa, entendeu? Então, se você sente que é assim pra você, vai sem medo, entendeu? Começa sem medo. E no começo da minha carreira como artista digital, assim, mesmo depois de saber, né, que existia todo o mercado e tal, também não foi fácil, né? Porque existe uma diferença entre produzir tradicionalmente e produzir no digital, né? Então, eu tive que meio que quase que reaprender a desenhar novamente, mas eu não larguei o tradicional. Até hoje mesmo, às vezes eu ainda rabisco alguma coisa no papel, porque eu acho que o tradicional ele é a base, entendeu? Eu sei que tem gente que já aprende direto no digital, mas eu acho que o tradicional ele colabora muito para aquilo que você está produzindo. Então, uma outra dica aí para quem está se aventurando na carreira digital, paralelo a isso, faça exercícios no tradicional. Tem muita gente que acha que só dá para fazer arte se for no digital. Gente, não é assim que funciona, tá? Tem gente que acha que é o digital que faz o desenho ficar bonito. Não é. Isso aí é pura
enganação, eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia. Então, quando eu peguei no digital, meu desenho era pior do que no tradicional. Então, isso aí, eu sou a prova viva, né? Eu mesmo comprovo para vocês de que isso não é uma verdade, de que o tradicional ele é tão importante quanto. E eu ainda falo mais ainda, se vocês puderem experimentar não somente desenhar no papel com lápis ou caneta, mas tentar pintar. Eu fiz muita coisa assim, apesar de não ter trabalhado com isso, mas eu experimentei pintura a óleo, eu experimentei aquarela, experimentei fazer até pintura em tinta de tecido. Então eu experimentei várias coisas assim, não somente o digital, né? Mas eu posso dizer para vocês que eu me encontrei no digital e é a mídia que eu me sinto bem. Eu não sou artista digital apenas porque é uma moda, entendeu? Ou porque é a tendência do mercado. Não, eu estou porque é a mídia que eu me encontro, sabe? Que eu sinto que eu desenvolva a minha melhor parte, o meu maior potencial. Claro que o fato, né, disso ser incrível também pesou muito na hora de eu, né, escolher trabalhar nessa área. Mas eu vejo muitos artistas que são tradicionais, que trabalham com material tradicional e que são incríveis da mesma forma, ou até da mesma forma não, até melhor, muito melhor do que artistas que são digitais. Então, o que importa não é a mídia, né, mas quem está produzindo ela. Tá, então, apesar de eu estar, né, tentando focar na carreira do artista digital, mas o artista tradicional ele é tão importante quanto, né? Ele é tão bom, sabe, a arte dele é tão boa quanto alguém que produz em mídia digital. Então, no começo, como eu falei para vocês, foi bem difícil. Eu tive a ajuda de muitas pessoas na internet que me indicavam. Então, uma coisa que é importante também é que você tenha boas relações. Se você quer ser um artista digital, você tem que ser o melhor artista digital. E eu digo, quando você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor acima de você mesmo, sabe? Eu acho que o seu maior competidor no mercado é você mesmo, sabe? É o que você faz, é como você age. Se você é uma pessoa que... Eu vou falar com vocês diretamente mesmo, sobre coisas práticas. Se você é um artista que atrasa o seu trabalho, se você é um artista que não dá feedback para o seu cliente, cara, dificilmente você vai ser indicado. O mercado digital ele é por indicações. É basicamente isso, sabe? É alguém que te indica para outra pessoa. Claro que, de repente, algum olheiro de alguma empresa pode sim te encontrar, sei lá, num ArtStation da vida, né? Que hoje em dia está sendo bem visado como portfólio. Pode sim, com certeza. Se você for um bom artista, se você apresentar uma boa produção, ele vai te olhar e vai te contratar. Mas, se você for um artista que já tem uma fama, sabe, de não ser pontual, sabe, de não respeitar regras, de não respeitar o briefing, né, que mandam para você, que é aquela descrição do produto, com certeza essa pessoa que fez o trabalho contigo nunca vai te indicar para outra pessoa. E nem mesmo colegas seus vão indicar você, porque vão saber sobre a sua fama, né? Então, ser artista não é somente saber desenhar bem, é também saber se relacionar. Isso é uma coisa que eu tive que aprender às duras penas, aprendi, né? Hoje em dia eu consigo lidar muito melhor, né, de quando eu era mais jovem, mas eu não tive ninguém para me dizer isso, sabe? Eu tive que aprender por conta própria. E hoje em dia eu acho que é muito bom eu poder falar para vocês esse tipo de coisa, né? De que quando vocês forem entrar no mercado, vocês não vão ter apenas que lidar com o serviço em si, mas também com situações, né? Então é preciso que você tenha compromisso, não é nem com o cliente ou com o serviço, mas é o compromisso consigo mesmo, sabe? De ser alguém melhor todo dia, sabe? Sempre quando alguém me fala assim, que quer ser melhor do que eu, quer desenhar melhor do que eu digo assim, não tente ser melhor do que eu todo dia. Tente ser um pouco melhor
que você mesmo todo dia. Eu acho que é a melhor, assim, é a melhor recomendação que eu posso dar para vocês com relação à profissão, a como melhorar nesse sentido profissional. Bem, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço em vocês e falou!